Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, de artes, né, a gente vai ver um pouquinho da fotografia, né? E como ela pode ter uma função social, tá bom? Fotografia como arte crítica social. Dá-se o nome fotografia à técnica de captação e registro de imagens em superfícies sensíveis por meio da exposição de luz. O primeiro registro que nós temos, né, o registro fotográfico, foi feito pelo francês Joseph no ano de 1826, fruto de um longo processo de invenções e inovações tecnológicas de diversos inventores ao longo dos séculos. Como arte, entretanto, a fotografia é um pouco mais jovem e, como todas as técnicas de manifestação artística, passou por uma série de mudanças, movimentos e vertentes diferentes. Hoje em dia, a fotografia é considerada a oitava arte dentre as 11 existentes. Antigamente, buscava-se apenas o registro do momento, né, pessoal? Mas hoje o desafio é registrar as emoções. A lágrima, o amor, o encanto de crianças, a comédia e diversas outras coisas, né? É como se o fotógrafo estivesse no evento sem ser percebido. É muito mais do que uma imagem, né? É uma questão social, né? É uma questão que envolve um debate, que envolve uma crítica, né? Que mostra as realidades, né, de alguns povos, né, como no caso dos povos indígenas, que mostra a realidade do nosso país, né, que mostram algumas realidades muito dolorosas, como fome, a pobreza, a miséria, né? Então, a fotografia ela tem uma função, né, muito importante. É sim uma arte, né? É uma coisa estudada, pensada, né? Algo que pode nos impactar também, tá certo? Fotografia como arte. O que é a fotografia como arte, né? A fotografia passou a ser considerada arte apenas no final do século XIX e começo do século XX. Né, com o surgimento do chamado pictorialismo, um movimento artístico que se desenvolveu na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, em que os fotógrafos objetivavam tirar fotografias, né, que se assemelhavam ao estilo das pinturas. Nessa fotografia que eu coloquei para vocês, que ela foi tirada pelo Edward, né, ele aplicou alguns pigmentos sobre a fotografia, né, dando a ela aspectos de cor, antes mesmo da fotografia colorida existir. E é aproximando da xilografura, tá certo? Já no contexto da arte digital, né, a obra Reno 2, de 1999, de Andreas, né, retrata o rio Reno, na França, mas sem os edifícios de fundo que foram retirados digitalmente. Deixa eu dizer uma curiosidade para vocês. Essa foto aí, ela é a foto mais cara do mundo, tá certo? Ela foi vendida, sei lá por quantos bilhões, né? Foi feita uma arte digital nela, né? Deveria aparecer aí os edifícios, mas eles foram tirados digitalmente, né? Foi trabalhado em cima da fotografia e esse é o resultado final dela. Algumas outras vertentes de fotógrafos, entretanto, como o grupo F64, defendiam que a fotografia deveria retratar a realidade da maneira mais fidedigna possível, afastando do pictorialismo e indo contra a manipulação de fotografias, o que mostra a multiplicidade de estilos, de técnicas da fotografia, como de Savoy, de Cambage, ambos do fotógrafo estadunidense Edward Weston. Fotografia como crítica social, né? E o que pode ser uma crítica social, né, numa fotografia, né? Enquanto a arte, a fotografia também teve um papel muito importante enquanto forma de representar a pobreza, a desigualdade social, a violência, servindo, portanto, como ferramenta para críticas sociais. Aqui a gente tem um exemplo do Sebastião Salgado, né,
que foi um fotógrafo muito importante, né, que fotografou, né, a pobreza, né, fotografou as condições péssimas de trabalho, né, fotografou os índios, né, a cultura deles, a situação de muitos, né, de muitas tribos. O Sebastião Salgado, ele contribuiu muito, né, na questão da fotografia como crítica, né, social. Bom, aí tem um pouquinho sobre ele, né, que ele é uma lenda viva da imagem documental, né? Durante 4 décadas fotografou as maiores atrocidades do ser humano e as mais esplêndidas paragens do planeta. Né? Aos 75 anos, né, recheado de prêmios e reconhecimento, está na reta final de outro dos seus hercules projetos, né, sobre as tribos da Amazônia. Seu motor foi a curiosidade por conhecer as coisas do mundo e a vontade de transmiti-las, caminhando de lugar em lugar, diz como um homem da Idade Média. Aí tem na legenda, né, ele fotografando uma tribo indígena da Indonésia, né, foi fotografado pela esposa, a Lélia. E aí é uma das fotos mais importantes, né, do Sebastião Salgado, né, que foi uma das fotos, né, de uma coletânea fotográfica, né, que denunciava diversas mazelas da história do Brasil, como as condições dos trabalhadores de minas de ouro a céu aberto. Aí está, né, uma foto de Serra Pelada, tem o ano que ela foi tirada, 1997. Vejam aí que a fotografia retrata, né, as péssimas condições de trabalho, né, como esses trabalhadores eram tratados no campo de trabalho, né, as péssimas condições. Você vê todos amontoados como fossem bichos, né, pessoal? Isso retrata muito aquela época como era, né, nas minas. E foram fotos assim que repercutiram não só no nosso país, mas mundialmente. Né? Você veja que a gente tem tem um sentimento assim quando a gente vê, né? Então, como a arte é poesia, né? E a poesia é aquilo que nos toca, você vê que uma imagem dessa, elas nos tocam. Ela nos toca, tá bom? Bom, nesse sentido, a fotografia tem também um importante papel histórico, né? Fazendo com que determinada cena sobreviva ao tempo e possa ser contemplada por pessoas de outras gerações. Fotografia é mesmo arte? Porém, ao longo de toda a sua existência enquanto arte, a fotografia foi alvo de questionamentos, né? As pessoas não consideravam a fotografia como arte, não. Achavam que era qualquer coisa, era apenas uma foto, né? Muitos não consideravam como tal, uma vez que na visão de parcela da população, a fotografia é uma técnica facilmente realizável em comparação com outras técnicas artísticas, como a pintura, o desenho, a escultura, que demoram mais tempo para serem realizadas. Mas não, né? A gente sabe que a fotografia, ela é trabalhada em cima, ela tem todo um trabalho, né, para poder sair a foto perfeita, né? Enxergar a fotografia como um mero disparar de câmera é uma visão muito simplista, gente. Pois desconsidera uma série de fatores envolvidos com a técnica, como a sensibilidade, a visão estética, crítica do fotógrafo, tratamento de imagem, né? Essa imagem aí de trás é da Cláudia Andujá, que a gente vai já conhecer, né? Referência absoluta quando pensamos... Referência, aliás, perdão que eu errei aí. Referência absoluta quando pensamos na construção da imagem dos povos indígenas brasileiros. A Cláudia, ela fotografava, né, os povos indígenas brasileiros, as suas condições, né, a sua cultura. E aí tá a Cláudia, né? A Cláudia, ela não nasceu no Brasil, né, mas ela foi naturalizada brasileira. E desde a década de 1970, ela se dedica à defesa dos índios Yanomami. Os índios Yanomami são um povo que vive na floresta amazônica, no Brasil, nos estados de Amazônia e Roraima, e também estão na Venezuela, tá? E a Cláudia Andujá e a sua luta Yanomami, né? A Cláudia Andujá registrou os Yanomamis pela primeira vez em 71.
para uma matéria da revista Realidade. O encontro mudou a vida da fotógrafa, que voltou inúmeras vezes ao território para documentar aquela cultura ainda relativamente isolada. A publicação apresenta os primeiros anos do contato, quando Andujá acompanha as atividades diárias na floresta e na maloca, participa dos rituais xamânicos e faz um projeto de desenho que se convida a representar a sua própria cultura. E é isso, pessoal. A gente pôde ver um pouquinho, né, da fotografia como crítica social. E é isso. Tchau, tchau. Muito obrigada.